Liderança começa em casa, capítulo 9. Abrir mão. Devemos permitir que nossos filhos enfrentem as dificuldades, encontrem soluções para os problemas complicados e ganhem experiência sozinhos. Pode parecer difícil, mas existe uma forte sensação de satisfação quando uma pessoa tem certeza de sua capacidade de superar uma dificuldade. Com pessoas talentosas, você estabelece prioridades e então dá a elas a liberdade de executar. Não se pode ficar em cima delas o tempo todo. As pessoas criativas não trabalharão para você se sua atitude for esta. Você precisa perguntar o que elas precisam e deixá-las livres. Permita que as pessoas errem. Nenhuma empresa consegue continuar crescendo se a capacidade coletiva de seus funcionários não aumentar com o tempo. As empresas bem-sucedidas só sabem que isso vai acontecer se correrem riscos e permitirem que seus funcionários cometam erros. Se as pessoas souberem que seus superiores permitem riscos calculados e toleram erros razoáveis, elas terão a liberdade para crescer. Se a empresa consegue lidar com os erros sem que isso seja uma catástrofe, todos se beneficiam. O importante não é o erro, mas é o que foi aprendido. E quando o gestor, o líder, ele for permitir que haja esse erro, não é e dar essa liberdade para que as pessoas elas errem e essa liberdade para que elas tenham autonomia para executar o trabalho, não é necessário, não é obrigatório que se acerte da primeira vez. Nós temos que deixar as pessoas livres para elas realizarem as tarefas por sua própria conta, por sua própria responsabilidade, para que elas possam ir ganhando cada vez mais confiança naquela área que elas estão atuando. Acreditávamos que era bom ter regras, mas não estávamos dando a ela um reforço positivo por seu bom trabalho, nem crédito por ela ser responsável. Tenho alguns funcionários no escritório que estão na área há 30 anos e acreditam que a maneira com que vão de A a B é a única maneira de fazer isso. São muito rígidos com seus funcionários, mas as pessoas não aprendem assim. Aprendem errando e acertando. É preciso dar às pessoas a chance de errar. Aprendemos com os nossos erros. Minha filha, que está na primeira série, está aprendendo a escrever. Ela tem lição de casa com 6 palavras novas por semana. Não corrijo todos os erros que ela comete. Ela ficaria desanimada se eu apontasse todas as letras que ela escreve errado. Ela pode aprender com seus erros. Ofereça feedback e limites. O segredo em dar às pessoas autonomia suficiente para aprender com seus erros está em oferecer orientação e feedback de que elas precisam para serem bem-sucedidas. Simplesmente deixar os funcionários sem orientação ou correções quando começam a errar não funciona. Oferecer esse feedback e estabelecer os limites é desafiador. É preciso estabelecer alguns limites. Agora, estamos na segunda fase, a de dar ao funcionário o tipo certo de orientação. A ideia é ser claro em relação às regras, a maneira certa e errada de fazer alguma coisa, e quando alguém erra, você precisa repassar tudo. É melhor oferecer esse feedback de correção assim que possível, logo depois do erro. Você não pode observar um filho fazer um escândalo na casa de uma pessoa e conversar sobre o assunto depois. É preciso acalmá-lo ali, naquele momento. A mesma coisa acontece com os adultos. Você tem de dizer alguma coisa a alguém logo depois do erro. Tem alguns líderes que esperam a próxima reunião, o próximo evento, depois que acontecer de novo. É preciso chamar o funcionário, a pessoa que você está gerindo, no próximo momento oportuno. No próximo momento que você tiver a oportunidade para chamar a atenção e corrigir aquele erro, é necessário ser feito. Porque se isso não for feito, se isso não acontecer, as pessoas não conseguirão ter um comportamento correto, já que não foi instruído da outra vez, aí tem líder que vai esperar de outra vez acontecer. Isso vai dar mais problema. Muitos pais disseram que estabelecer limites e padrões não dá certo, a menos que você se mantenha firme e não volte atrás, mantendo a disciplina. Os pais e os líderes têm de se manter firmes em seus princípios para causar impacto, porque se você fala uma coisa e não faz o que fala, você já começa a perder a sua credibilidade. Seja um aliado. Quando somos pais, temos de ser adversários e defensores de nossos filhos.
Se nos negócios você puder ser assim, defensor adversário será imbatível. Ao mesmo tempo que você cobra deles, eles têm que ter o entendimento, os funcionários têm que ter entendimento que você está ali por eles também. Domínio é destruição. O contrário de fortalecer os outros, deixando-os caminhar com as próprias pernas, é tentar dominá-los e controlá-los. Domínio é destruição. Com isso, ela queria dizer que o controle em excesso pode prejudicar as pessoas, porque se você está o tempo todo ali regrando a pessoa sobre o que ela vai fazer, o seu filho a todo momento, toda hora, ele não tem a oportunidade de tomar um passo por conta própria, de ter autonomia, então ele vai ser uma pessoa que vai crescer profissionalmente, né, se for um funcionário atrofiado, porque ele nunca vai saber como dar uma direção se o líder, se o patrão, ele não orienta. Então é necessário nós darmos espaço, tanto para os nossos filhos quanto para os nossos funcionários, que eles tenham esse espaço para desbravar, que haja o limite do erro, logicamente, não fazer com que eles se sintam péssimos ou retraídos quando cometerem o erro, mas eles têm que ser notificados, eles têm que ter essa identificação, ó, você errou nisso aqui, tem que ser corrigido para que ele possa cada vez mais crescer. Quanto mais rápido for a correção, mais rápido vai ser para aquela pessoa acertar. E isso não significa que cada simples erro que acontece na empresa, você precisa chamar atenção, fazer um alarde. Como já foi falado em outro capítulo, a gente não tem que fazer uma tempestade num copo d'água. A gente segue tranquilo, segue de boa e vai acompanhando, dando um suporte para que o funcionário ele tenha entendimento que nós estamos ali para cobrar, mas também estamos ali por eles. E é isso aí, liderança começa em casa. Valeu, partiu!